sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você no Digital. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, gente. Sabe por quê? Porque vocês vão conhecer uma história que tenho certeza que vai te motivar e claro que você vai aprender com a história dela. Hoje nós estamos aqui com a Ellen. Seja muito bem-vinda. Ellen, é um prazer para mim, com certeza para o nosso público, ter você aqui no nosso podcast hoje. Conta pra gente, quem é você? O que você faz? Conta um pouquinho dessa história. Renata, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar do seu podcast. Meu nome é Ellen Pinheiro, sou estrategista de negócios, especialista na área de imagem e posicionamento. Vocês nem perceberam, né, gente? Nem perceberam, porque já chegou no poder. Então você é especialista em posicionamento e imagem. Isso mesmo. Então agora conta pra gente, quem que é a Ellen? Como que a Ellen chegou a esse ponto de ser uma especialista em imagem? Conta um pouquinho da sua trajetória, pro pessoal que tá aqui chegando agora te conhecer. Vou contar um pouquinho da minha história. Sim. Desde criança, eu sempre fui apaixonada pelo empreendedorismo. Sempre falei para os meus pais que eu queria ser dona do meu próprio negócio. E com 15 anos de idade, eu lembro que eu viajei sozinha para o Brás para poder comprar as primeiras peças de roupa para poder revender. Porque todo mundo falava que em São Paulo as roupas eram mais baratas. Então, eu realmente queria entender se era verdade mesmo, se compensava ou não. E com apenas 15 anos, eu fiz essa loucura, digamos assim, para poder... De muita coragem, né? Sim, eu lembro que no ônibus as pessoas ficaram admiradas porque eu era a mais nova e estava viajando sozinha a primeira vez pro Brás, que é um lugar, querendo ou não, perigoso. Sim, sim. E aí eu tive essa experiência de começar a comprar roupa para poder revender. Tive a minha loja de roupas femininas online, mas em 2019 eu renunciei a esse sonho para poder fazer missões. Nossa, meu Deus, e como que ficou o coração? Olha, foi uma estação, eu costumo dizer que é uma das estações mais incríveis da minha vida. Eu realmente abri mão de tudo para poder servir no campo missionário. Eu tive a honra e o privilégio de morar um tempo em São Paulo, onde eu fiz uma escola de treinamento e discipulado. Não sei se você conhece a Jocum. Eu fiz a Jocum em parceria com Dunamis, onde eu morei na Dunamis Farm fazendo esse treinamento. Depois eu fui enviada para o Acre e para o Amazonas, servindo integral no campo missionário. Gente, meu Deus, e é desafiador, né? Muito, muito. Porque você vai sozinha, você foi em grupo, que você conhecia, como que foi? Você com quantos anos que você tava? Nessa época eu estava, meu Deus, deixa eu tentar lembrar, que foi em 2019 eu renunciei para no início de 2020 eu ir, foi o quê? Há 5 anos atrás? 5 anos atrás. Isso, 5 anos atrás. Estava então com 25 anos. Nossa, gente, que, assim, é uma coisa que precisa de muita coragem, porque você renunciar a tudo que você tá fazendo e vivendo para você cumprir um propósito é muito... E assim, eu já havia me programado financeiramente falando também para poder abrir a loja física. E realmente foi bem desafiador para mim, mas eu aceitei o chamado de Deus, abri mão de tudo, fui para o campo missionário. Lá nessa viagem missionária que eu realizei, tanto para o Acre, para o Amazonas, foi em grupo, a gente tinha um time de 11 pessoas que estavam ali também renunciando tudo em prol do reino de Deus. Eu costumo dizer, Renata, que o campo missionário é o único lugar que você paga para poder trabalhar. É verdade. E foi lá no campo missionário que Deus aflorou e despertou ainda mais esse meu desejo de empreender. Porque, na verdade, eu achei que estava renunciando tudo em prol do reino. E chegou lá no campo missionário, a todo momento Deus continuava falando comigo que eu seria empreendedora, que eu seria uma grande empresária, que eu iria trabalhar com mulheres. E parecia uma loucura, porque as palavras que eu recebia e aquilo que Deus falava ao meu coração não condizia com o meu cenário atual. Porque era uma realidade de vida, assim, completamente diferente. Pensa, você ali no Acre, no Amazonas, servindo no voluntariado. Muitas vezes a gente tinha que trabalhar, era serviço pesado. Eu lembro que uma vez nós estávamos capinando um lote para um projeto social. Depois a gente iniciou um processo de reforma, onde a gente estava pintando, lixando portas, enfim. E chegava as pessoas e falava, essa daí que é a empresária do time?
E eu não estava, assim, a minha imagem não refletia isso. Sim. Mas não importava, Renata. Em todos os lugares que eu estava, não importa qual era a minha roupa, não importa o ambiente que eu estava, Deus sempre vinha com algo muito pontual e específico a respeito do empreendedorismo para mim. E eu lembro que foi lá que eu recebi as primeiras palavras também de que eu seria palestrante e que eu iria ensinar outras mulheres também como empreender. E aquilo foi muito assustador para mim, porque eu fiquei assim, gente, mas como assim? Eu mal sei falar em público. Como que Deus ele vai me conduzir para poder ser palestrante, para poder fazer eventos? E eu ia recebendo aquelas palavras, eu falei, gente, mas espera aí. Eu tô aqui no meio do campo, esse cenário não está condizendo com as palavras que eu estou recebendo, como que as coisas vão se encaixar? E, querendo ou não, mulher é um pouquinho ansiosa. Sim, tem aquele ladinho ansioso. Tem, mas eu me permiti passar pelo processo. Eu fiquei praticamente 1 ano, período integral, servindo em missões. E quando estava encerrando mesmo esse ciclo, eu lembro de orar mesmo ao Senhor e perguntar para Ele quais seriam os meus próximos passos. E Deus, Ele foi muito específico também ao me responder. Eu sempre falo que as pessoas, às vezes, elas não têm respostas específicas porque elas também não sabem orar de forma específica. E Deus, ele me respondeu com uma riqueza de detalhes. E uma das palavras, uma das frases que ele me falou é que a partir da próxima estação, o meu trabalho, ele seria o meu campo missionário. E que eu iria discipular mulheres através dos negócios. E aí, encerrando esse ciclo, Deus deu direcionamento para mim poder fazer o curso de consultoria de imagem. Na época, eu já era formada em administração de empresas. Sim. E eu fui unificando o meu conhecimento, me especializei também na área de branding pessoal. E as coisas começaram a acontecer para mim. Gente, olha para vocês verem o poder de Deus nas nossas vidas, né? Sim. Porque eu falo que, assim, a nossa vida é sobre Ele, por Ele e para Ele. Porque quando a gente se coloca... Não estou falando aqui de religião, tá, gente? Mas quando a gente se coloca a serviço, eu tenho o prazer, né, de servir e tudo na obra. E isso é muito bom, gente, muito bom. E assim, você fala assim, mas eu não coloquei no podcast para falar de Deus. Mas, tudo bem, é um direito seu. Mas quando você entende o propósito de Deus para sua vida, às vezes aquele momento que você tá passando, que você fala assim... Nossa, Deus me chamou para um projeto missionário, eu vou lá pro norte, pro nordeste, vou para um lugar tão longe, onde eu conheço poucas pessoas, onde eu vou ter que trabalhar pesado, Exato. Onde eu vou ter que viver muitas vezes com né, a gente sabe que o custo, né, é baixo, você vai dormir ali, então assim, não vai ter um luxo, né, que a gente trabalhando aqui vai ter, quando a gente tem na nossa casa. Então, quando a gente entende o propósito do Senhor para a nossa vida, isso é maravilhoso. É maravilhoso. E a gente entender o quanto que o Senhor tem de maior. Porque ali você se entregou. Exato. O Senhor te chamou e você obedeceu. Sim, e eu falo que a minha obediência, ela abriu portas não só para poder mudar a minha realidade de vida, mas para poder mudar a realidade de vida também das pessoas à minha volta. Porque quando uma mulher se posiciona, ela posiciona todo mundo. Sim. E assim também nasceu... E o resultado de todo mundo muda. Exato. E foi através disso que também nasceu a CEO do Reino. Isso, conta pra gente sobre esse projeto maravilhoso. Para explicar um pouquinho melhor para vocês do que significa CEO do Reino. CEO, nós sabemos que é o cargo mais alto dentro de uma empresa. Você pode ser o dono ou contratado para poder ser o CEO de uma empresa. Sim. Mas uma CEO do Reino, ela entende que, na verdade, ela não é dona do seu próprio negócio. Na verdade, ela só está cuidando de algo que o Senhor a confiou. Ou seja, quem é o CEO é Deus. Nós estamos apenas cuidando daquilo que Ele nos confiou. Então, o CEO do reino, ele realmente se posiciona para poder levar o reino de Deus através dos negócios. E através desse projeto, desse movimento, eu tenho capacitado, treinado e posicionado mulheres e empresárias para poder expandir o reino de Deus através das esferas dos negócios. Gente, olha que legal. Expandir o reino de Deus através das esferas dos negócios. Isso. E essa mulher que tá nos assistindo aqui agora e que tá assim, o meu negócio tá indo só ladeira abaixo. Não sei o que fazer. Não sei se é o meu posicionamento, se é o meu produto ou se sou eu. Como que a gente pode começar a instruir essa mulher?
Olha, dentro da CEO do Reino, nós trabalhamos os 3 pilares essenciais, que é o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento espiritual, para que a gente possa unificar o chamado dela com o negócio dela. E também trabalhamos essa estruturação do negócio. Exemplo, talvez é o posicionamento, talvez é a imagem dela que precisa ser refinada, talvez ela não tenha uma estrutura, uma esteira de serviços que realmente condiz com aquilo que o cliente dela deseja e com aquilo que ela também precisa oferecer. Ou seja, tem pessoas que estão deixando dinheiro na mesa por não ter uma esteira de serviços estratégica. Então, nós precisamos ser intencionais através do nosso posicionamento, através da nossa imagem, mas isso não é o suficiente se você não tiver um negócio bem alinhado e estruturado. E através da CEO do Reino, nós conseguimos unificar tudo isso para que ela também se posicione no chamado dela em Deus. Sim. Renata, eu acredito que nós não precisamos fazer separação daquilo que é sagrado e profano, porque em todas as coisas nós podemos glorificar e exaltar o nome de Deus. Então, quando uma CEO do Reino, ela se posiciona através dos negócios, ela consegue cumprir o chamado dela, levando o reino, levando transformação para a vida das mulheres, porque não é apenas sobre vender, é também sobre impactar e transformar vidas à sua volta. Isso mesmo, gente. E essa mulher que está em dúvida, que ela está passando por uma fase no negócio dela, a gente trazendo como se fosse um estudo de caso, Sim. né? E ela está passando por uma fase que ela não está conseguindo vender e que ela não está satisfeita. A gente sabe que o empreendedorismo, ele nos tira da nossa zona de conforto. Total. De qualquer forma. Isso aí, se você está pensando que você vai empreender para você ficar na sombra igual a cabeça... desiste. Vai chegar lá, tá, gente? Depois de um bom tempo na luta. Mas, e essa mulher que ela tá passando por esse desafio, ela não tá conseguindo, né, performar bem nos negócios, não tá conseguindo ter um retorno financeiro, porque a gente sabe que a venda, ela tá lá na frente, mas antes da venda tem várias coisas que ela precisa... É o desenvolvimento pessoal, é depois o posicionamento. O que a gente pode sugerir? Olha, o primeiro passo é realmente fazer uma análise, um diagnóstico para poder saber se o problema é em relação à estrutura do negócio dela, se é o Instagram dela que não está sendo intencional, que não está sendo estratégico, se o produto dela realmente está sendo eficiente, se ela está realmente resolvendo uma dor. Então, nós precisamos fazer um diagnóstico completo. Se o posicionamento dela em relação à imagem dela também tem valorizado o negócio dela ou tem enfraquecido, porque é possível nós elevarmos a nossa percepção de valor através do nosso posicionamento e da nossa imagem pessoal, como também é possível enfraquecer isso. Então, através dessa análise, desse diagnóstico, nós vamos saber quais são os principais pontos a ser trabalhado e assim essa mulher ela vai passar por esse processo de refinamento e desenvolvimento para poder ser a empresária e a mulher que Deus criou ela para ser. E assim ela vai se desenvolver e vai prosperar através do negócio dela, elevando ainda mais as suas vendas. Porque... existem, né, muitos preconceitos ou até mesmo conceitos formados, né, sobre a questão do prosperar. Sim. Mas prosperar, mas vender mais. A pessoa tem uma certa dificuldade na questão de venda. Mas eu vou aumentar o valor. Eu vou... Vamos falar de uma forma, uma expressão, né? Tô vendendo caro demais, tá caro. Nossa, eu não tô conseguindo crescer, desenvolver. Mas a gente tem que entender que o nosso Deus é dono do ouro da prata. Então, a gente aceita que você vai prosperar, tá? Não é? Tem que ser, porque senão a pessoa fica vivendo numa vida de escassez que, né, ela vai ficar naquela coisa. Exato. E não só relacionado também a essa vida de escassez, porque quando nós falamos sobre prosperidade, nem sempre nós estamos relacionando a dinheiro. Eu, por exemplo, eu tenho clientes que já têm esse alto faturamento, mas não têm a paz porque não estava posicionada verdadeiramente no seu chamado. Então, através desse refinamento, ela passou por um processo de transição de carreira, onde ela conseguiu fluir ainda mais dentro daquilo que ela gosta de fazer. Por exemplo, nós unificamos as habilidades dela, os talentos dela, a formação para poder desenvolver um método único. Assim, ela vai ser uma mulher que ela vai estar posicionada dentro daquilo que ela foi chamada, vai prosperar, sabe, viver uma vida abundante, de deitar a cabeça no travesseiro, dormir tranquila, porque não adianta também você estar com alto faturamento, mas não ter qualidade de vida. Então, dentro da CEO do Reino, nós trabalhamos esses pilares para que essa mulher, ela realmente possa prosperar, mas de maneira, sabe, equilibrada, sabe, tendo uma vida mesmo abundante no Senhor, primeiramente.
Porque quando a gente traz o Senhor ali como dono do nosso próprio negócio, as coisas começam a fluir. Porque não é mais pela minha força, não é mais pelo meu conhecimento, e sim por aquilo que Ele é e aquilo que Ele é capaz de fazer. Nós precisamos apenas nos submetermos ao processo de desenvolvimento. Sim, sim. E vamos falar um pouco sobre cada área, né? Vamos falar um pouquinho para que a pessoa que está nos assistindo consiga colocar em prática. Sim. A pessoa que tem um problema hoje e ela ainda não diagnosticou esse problema, o primeiro passo seria o desenvolvimento pessoal. Porque talvez ela não conseguiu identificar algo que está nela, que está prejudicando o negócio dela. E para essa pessoa que talvez ela tenha essa dificuldade de olhar para si, porque às vezes ela sofreu várias coisas, ou às vezes ela nem tem tempo de olhar para si no negócio, está tão sobrecarregada. O que a gente pode dizer para essa pessoa que está passando por esse momento que ela está insatisfeita, pensando em desistir, porque já tentou, já tem 2, 3, 4 anos que está tentando ser empreendedora, que está tentando, que está remando, mas que não consegue se desenvolver, não vê o negócio crescendo? Olha, dentro do meu método, como eu faço a unificação de negócios, desenvolvimento pessoal e chamado, nós conseguimos reposicionar essa mulher novamente nos negócios, no empreendedorismo, através dessa unificação. Porque nem sempre é relacionado ao desenvolvimento em si pessoal. Às vezes é porque ela está fora ali verdadeiramente do chamado dela, do propósito dela e está tentando pela própria força. Mas quando ela consegue entender mesmo, é o propósito pelo qual ela foi criada, o quanto ela consegue alcançar vidas através do conhecimento dela, através dos dons e talentos que Deus a confiou, as coisas começam a fluir, sabe, de forma mais leve. Por exemplo, não adianta a gente querer empreender apenas pelo dinheiro. Sim. Porque se a gente quer empreender apenas pelo dinheiro, vai chegar um momento que você vai se frustrar. Porque nem sempre as coisas vão estar tão boas assim. Sim. Principalmente para quem está iniciando agora no empreendedorismo. Mas se você tem a sua missão, o seu chamado muito claro, você não vai se deixar levar pelas circunstâncias ao seu redor, nem tampouco pelo dinheiro, sabe? Você vai se manter com a sua chama sempre acesa, porque você sabe que Deus te colocou ali por um propósito maior. Sim. Então essa mulher, ela consegue permanecer nesse lugar. Sim, e se falando agora de posicionamento, vamos olhar hoje, nós estamos no digital, né? A gente sabe que as pessoas usam as redes sociais como uma ferramenta mesmo de divulgação do negócio, né? A gente sabe que é tão importante você utilizar, você ter boas fotos, bons registros, falar bem. Existem várias coisas pra gente vender no digital, né? E essa pessoa que ela passa por esse bloqueio, né? A gente falando aqui, pra gente falar o que quem tá ouvindo, quem tá assistindo pode fazer, porque é interessante que quando a gente fala de posicionamento, pra gente se posicionar, a gente tem que confiar em nós mesmos. Sim. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, ela fala tão bem, ela fala tão confiante, ela fala tão tranquila, mas o que será que ela fez? Como que foi? Como que talvez... Não é que a pessoa queira fazer igual a você, mas a pessoa se inspira em você para que você fale assim, nossa, eu gostaria também de posicionar o meu negócio, eu gostaria de falar melhor do meu negócio, mas eu não sei nem por onde começar, como é que eu vou fazer, meu Deus, aquele socorro Deus, né? Olha, isso acontece muito, e o primeiro passo é entender quem é você. Porque quando você entende quem é você consegue fluir verdadeiramente na sua essência. Sim. Entendendo esse primeiro passo, que é um processo também de autoconhecimento, é um processo de desenvolvimento, nós vamos entendendo ali, por exemplo, você é empreendedora e hoje você não está vendendo legal no digital. Com certeza é porque existe algum ruído no seu posicionamento, algum ruído ali na sua estrutura que você não está conseguindo vender. Porque é um posicionamento estratégico. E quando você tem uma imagem e um negócio intencional, as coisas vão fluir com mais leveza para você. Então, primeiro passo, vamos entender quem é você, qual o seu negócio, quais são as suas dores ali, quais são as suas dificuldades e refinar esse processo. Por exemplo, através ali do digital, existe sim, precisa ter uma foto bacana, precisa ter uma descrição do serviço de forma clara. Eu vejo que o maior erro hoje das empreendedoras é porque não tem feito o básico bem feito. Sim, porque a pessoa quer inventar moda onde não precisa. Exato. Porque às vezes fica numa busca tão grande pela perfeição que quer fazer algo
tão maravilhoso, tão extraordinário, que não faz o básico. Que o simples que dá ali, que você consegue fazer hoje, com que você tá aqui na sua mão. Ah, eu vendo copos, eu vendo taças. Então, o que dá pra você fazer hoje, né? Com o que você tem. Isso. Não precisa de ir lá olhar... Ah, não, eu vou olhar o que a Havan tá fazendo pra vender mais. Ah, mas você tem um recurso de investimento em marketing que a Havan tem? Então, a gente tem que pensar, mas o que dá pra você fazer? Ah, sabe uma coisa que é interessante? Você já viu que o dono da Havan sempre aparece? E você tá aparecendo no seu negócio? Exato. Então, é ótimo a gente se inspirar, mas traga para a sua atual realidade, para que você não se paralise. Eu tô trazendo pro ponto de realmente que você não fique colocando, mas e se eu fizesse assim? Ah, se eu fizesse assim... E se eu buscasse a perfeição? É complicado, porque a gente tem que trazer para nossa realidade e tem que fazer, tem que tirar o sonho do papel, né? Sim, comece com aquilo que você tem. Vai dando seus passos de fé, porque o empreendedorismo é fé, mas para poder se manter firme requer coragem também. Sim. Porque não adianta ter fé se você não tem coragem para poder permanecer. Muitas pessoas começam, mas não dão sequência, desanimam ali no meio do caminho. Então comece com aquilo que você tem, faça o básico bem feito. Ah, Ellen, não tenho condições hoje de contratar um ensaio fotográfico. Faz uma foto mesmo em casa, uma parede branca. Não precisa necessariamente colocar um blazer, se aquilo não faz parte de você, não faz parte da sua essência. Não vejo porque, sabe, você colocar um item, uma peça para poder construir um personagem. Porque a autenticidade, ela também vende. Sim, não adianta a gente demais. querer copiar outras pessoas, fazer aquilo que tá dando certo para outras pessoas. Então, se posiciona com aquilo, com a sua verdade, com quem você é. A partir disso, as coisas vão fluindo para você. Então, tem uma foto ali legal no seu Instagram, que mantenha seu rosto visível, seu rosto claro, para poder gerar essa identificação das pessoas reconhecerem você. Tem uma arroba também, sem muitas informações, simplificar ele é o essencial. Por exemplo, meu arroba é Ellen G. Pinheiro. É uma arroba simples, não tem ponto, não tem underline. Então, assim, quanto mais simples estiver, mais fácil as pessoas vão se encontrar você, identificar também você no digital. Também ter uma biografia também estratégica, porque não adianta querer colocar frases que não estão relacionadas com o seu nicho e com aquilo que você não está vendendo. Então, deixa claro ali, Ellen, mas eu não sei fazer essas artes elaboradas no Canva, talvez não tenha condição hoje de contratar um social media. Gente, através do próprio Instagram mesmo, você consegue desenvolver esses posts. Sim. Faça o básico, porque não é sobre ter um perfil altamente ali glamuroso, digamos assim, mas é sobre dar o melhor com as condições que você tem hoje. Mas também escreva e defina suas metas. Um ensaio hoje, ele é fundamental. Se você não tem tempo para poder também desenvolver o seu conteúdo, você precisa colocar como meta também contratar um social media, contratar uma equipe de marketing. Porque investir em você também é investir no seu negócio. Sim, com certeza. E muitas pessoas hoje estão investindo muito nos espaços físicos e estão esquecendo do digital. E hoje o digital tem sido a nossa maior ferramenta para poder impulsionar as vendas do nosso negócio. Então não pode deixar de lado. Porque querendo ou não, nós já estamos posicionados. Sabe? Verdade. A pessoa mesmo, ela não querendo se posicionar, ela já está posicionada. É verdade. Então, por que não usar isso de maneira intencional e estratégica para poder elevar as suas vendas? Isso mesmo. E aí chegou no ponto final. A venda. O fechamento da venda. A pessoa que já passou por esse processo. E como que ela pode aumentar a percepção de valor para que ela alcance um resultado maior, né? E mais, digamos assim, quantitativo no negócio dela. Olha, eu acredito que é possível você ter um negócio altamente lucrativo e rentável trabalhando menos. Porque muitas vezes as pessoas, eu quero vender mais. Opa, peraí. Você quer precificar melhor, eu quero, né, aumentar o meu faturamento. Não é sobre vender mais, é sobre aumentar o meu faturamento. Porque tem pessoas que estão entrando em burnout, sobrecarga psicológica, emocional, porque acabou confundindo, só preciso vender a agenda cheia e não necessariamente ter a agenda cheia significa que realmente a pessoa está lucrando com isso. Então, o primeiro passo, vamos ver a precificação dos seus serviços, se realmente está condizendo com o seu posicionamento. Se o seu posicionamento não estiver legal, nós vamos usar estratégias para poder aumentar a sua percepção de valor, para quando você falar o seu preço, as pessoas não vão questionar. Tipo assim, nossa,
Exato, as pessoas não vão questionar. Mas se o seu posicionamento não está alinhado, logo as pessoas não vão comprar de você. Então é uma estrutura que não adianta a gente focar apenas em estratégias de vendas. É um conjunto mesmo de estratégias que leva mesmo a esse autofaturamento mensal. Porque não é uma coisa só que a pessoa vai mudar no seu negócio hoje que vai fazer ela aumentar o faturamento dela em 50%. Exato, é um conjunto de estratégias. De estratégias, né? Para que a pessoa consiga alcançar. E você falou muito bem sobre a questão de ter um objetivo, né? Você que tá em casa, você que tá no seu negócio, você já traçou qual que é o objetivo que você deseja? Porque às vezes você vai chegar assim, mas eu quero muito vender mais. Eu quero muito ter mais seguidores no Instagram, mas qual que é o seu objetivo com isso? Qual que é a sua meta do seu negócio? É você alcançar uma empresa? É você alcançar uma empresa com muitos funcionários? Com quantos funcionários que você quer? Você quer uma equipe com 10 setores? Então é bom a gente visualizar isso, e é o que você falou lá atrás, sobre você saber pedir. Exato. Se você pedir água, a água vai vir assim na sua mão, a água solta. Mas você pedir um copo d'água, aí é um copo d'água. Não, eu tô pedindo uma água na piscina. Você tá entendendo como é diferente? A água, não, eu tô pedindo uma viagem pra praia, é água. Então, o que você quer? Qual que é o seu objetivo para que você consiga alcançar? Porque senão, você vai, sim, falar assim, não, eu queria vender mais. Eu queria que meu negócio fosse próspero. Mas talvez, o que é o próspero para você? Exato. O que é vender mais para você? Porque não adianta ter uma agenda cheia, mas não ter um negócio lucrativo. Sim. E quanto que você vende hoje para você querer vender mais? Tem que ter esses dados também pra gente conseguir, né, mensurar o que a pessoa quer. Por exemplo, eu quero atender, ter agenda cheia, quero atender 10 clientes em uma semana. Tá, mas já pensou que se você reajustar, refinar o seu posicionamento, a sua imagem, reestruturar o seu negócio, você consegue atender, por exemplo, 4 pessoas durante a semana e até ganhar melhor do que atendendo essas 10? Então, realmente. É possível, é necessário você realmente colocar no papel, sabe? Faz o básico. Ellen, eu não sei mexer no sistema, coloca no papel. Sabe? Vai desenhando ali, coloca, olha, a minha meta é fazer um ensaio fotográfico, a minha meta é contratar um social media, uma equipe de marketing, Sim. A minha meta é ter não sei quantos funcionários, é ter um espaço físico também, é ter um celular melhor também para poder gravar os meus conteúdos. É necessário você começar com aquilo que você tem, mas você também precisa ser visionária. Sim. E imaginar também um novo cenário para você e começar a sonhar isso, porque se você não sonha, você vai ficar o tempo inteiro paralisado onde você está. E é importante que você não esteja conectada com a sua situação ao seu redor. Por exemplo, não importa hoje qual seja a sua realidade de vida. O importante é aonde você quer chegar. Porque se você ficar olhando para o seu cenário atual, você não vai conseguir, sabe, crescer nos negócios, você não vai conseguir crescer, sabe, em relação ao chamado mesmo que Deus também tem para a sua vida. Porque é igual eu falei lá atrás, nem sempre o nosso cenário, ele condiz com aquilo que Deus, ele realmente tem para as nossas vidas. Eu costumo dizer uma frase que o que realmente destravou a minha vida foi o meu posicionamento profético. Porque quando Deus, ele me deu o direcionamento, que era para eu poder fazer o curso de consultoria de imagem, Deus, ele foi muito específico para mim também ao dizer que eu seria pioneira na minha área, na minha cidade. E eu moro em Sabará. E quando eu fui pesquisar, realmente não existia nenhuma consultora de imagem na cidade. Então, eu comecei desbravando mesmo essa profissão na cidade. E ainda bem que eu não fiquei olhando assim com medo, poxa, mas as pessoas não sabem o que é consultoria de imagem. Ninguém vai querer comprar, talvez as pessoas nem sabem a necessidade disso. E ao contrário, eu me posicionei naquela palavra que Deus me deu, que estava completamente alinhada com o meu sonho em relação à moda, com o meu sonho também de empreender e trabalhar com mulheres. E conforme eu fui dando os meus passos de fé e de obediência, as coisas foram se encaixando. Então, eu comecei a viver essa prosperidade, sabe? No sentido de ter um negócio lucrativo, Sim. mas também de estar em paz com o meu coração, sabendo que eu estava posicionada dentro daquilo que Deus verdadeiramente me chamou. Olha pra você ver, né? Você realmente aceitou aquilo e você teve coragem pra buscar aquilo que Deus já tinha preparado pra você, Exato. Né, gente? Então se posiciona. É sobre isso, é se posicionar. Se posicionar com aquilo que você tem.
Sim, e sair do seu lugar que você tá, e sair da sua zona de conforto pra você conseguir alcançar o que você tanto almeja, o que o Senhor tem pra sua vida, né? Sair desse lugar de vítima também é essencial. Ai, mas eu não tenho condição. Ai, mas eu não tenho celular. Se posiciona. Sim. As coisas, elas vão acontecendo. E é igual nós já falamos aqui também, desenhar essas metas e vai se movimentando, porque as coisas também não vai cair do céu. Gente, a gente tem que, até na palavra oração tem ação, porque você tem que fazer alguma coisa, né? Exato. Então, a gente tem que entender que tem uma parcela que está sobre nós. Sim. Gente, vocês não falam que o tempo já passou rápido, não? Passou muito rápido. Eu sei que, assim, o nosso tempo já tá até acabando. Meu Deus do céu. Ellen, gostaria de te agradecer e eu te peço pra você passar as suas redes sociais pro pessoal acompanhar, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, conhecer o projeto, né, que você tem. Sim, meu Instagram é @ellengpinheiro. Eu também tenho, igual eu falei pra vocês, o projeto da CEO do Reino. E no dia 30 de março, nós vamos estar realizando uma imersão para mulheres empreendedoras. Então, se você deseja refinar o seu negócio, a sua imagem pessoal, o seu posicionamento, aprender mais sobre gestão, aprender sobre vendas e como alinhar também o seu negócio com o seu chamado, lá é o lugar perfeito para essas mulheres. É isso aí, gente. Já fica o convite. Quem sabe a gente não se encontra lá. Eu gostaria de te agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade em estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história, da sua trajetória com o nosso público. Gente, eu gostaria de agradecer também você que está aí com a gente, né? E a gente fala sempre, o que você vai colocar em prática? O que você vai fazer assim que você desligar? É pra você fazer alguma coisa, hein? Nada de ficar procrastinando, nada de ficar se lamentando, chorando que o negócio não tá dando certo. Vamos sair dessa cadeira de vítima e vamos prosperar, gente. Um abraço, já compartilha esse vídeo, já segue lá nas nossas redes sociais, porque eu tenho certeza que, você está sendo impactada por este vídeo e muitas mulheres, muitos empreendedores também serão. Um abraço e tchau, tchau!